O pesadelo da inflação pode estar de volta e o vilão dos preços em alta são os alimentos. Para tentar frear os juros, especialistas alertam o consumidor a não fazer dívidas a longo prazo. Da experiência de ter que manter a despensa abastecida, o consumidor já percebeu o aumento de preços. Principalmente os itens da cesta básica, é o que mais oscila, varia muito. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, os preços em junho fecharam bem acima da expectativa de inflação, 0,93%. E em todo o semestre, os alimentos tiveram alta de preços de mais de 8%, o que para o consumidor também já começa a levar à necessidade de adaptações. Tem que diminuir alguma coisa, né? Tem que cortar ou trocar por outra coisa que venha dar no orçamento. Dos 15 itens que registraram maior alta, 14 foram gêneros alimentícios. Segundo os economistas, a sequência de alta nos preços tem sido mais visível sobre os alimentos, um item que não tem como ser cortado das despesas. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, em maio, o custo de uma cesta com os 35 produtos mais consumidos chegou a R$ 246,67, mais de 14,5% a mais que em maio do ano passado e 2,73% que em abril. Para esta economista, os preços em alta são parte de uma conjuntura bem mais ampla. A gente não está com o preço da alimentação subindo porque a gente está entre safra, de forma nenhuma. A carne, por exemplo, a gente está em plena safra e, no entanto, ela está aumentando de preço. É realmente inflação. E na questão do transporte por conta do combustível, né? O barril do dólar voltou novamente a bater recorde mundial em $140. Então, isso é preocupante porque a inflação agora ela não é momentânea, ela não é temporária, ela se instalou. E ela não é uma inflação brasileira, é uma inflação mundial. Então, está na hora de todos termos muito cuidado. Mesmo assim, ela diz que o consumidor pode dar sua parcela de contribuição. A primeira delas é tentar não se endividar, né? Porque taxas de juros estão aumentando. A segunda é realmente pesquisar, priorizar preço mais barato. Isso é importante, é o momento de fazer realmente, da gente estar priorizando o preço mais barato. E tentar fazer aquelas economias domésticas que a gente sempre está dando as dicas, né? De priorizar frutas de estação, evitar desperdício, recompor o perfil de consumo. Então, as crianças hoje têm uma infinidade de lanches, então a gente está cortando esses lanches, né? Tentando minimizar, substituir. Tem sim isso. E principalmente, tem muito cuidado, a gente daqui a pouquinho está entrando na época das liquidações de inverno. Então, evitar comprar e se comprar, só comprar o necessário. E o plano? As finanças da casa costumam ser motivos de discussão e até separação do casal. Quem gasta mais, quem controla mais o orçamento, o homem ou a mulher? Nossa equipe de reportagem foi conferir com alguns casais. Nos supermercados, alguns casais gostam de fazer compras juntos, mas nem sempre há um entendimento sobre o que e como comprar. Os homens garantem que as mulheres gastam mais. A mulher, acho que ela é mais uma compradora compulsiva. Homem não, homem calcula mais. Mas elas justificam os gastos. A mulher ela gasta com um todo, né? Ela se preocupa com detalhe de filho, coisa que o homem já não vê, esses detalhezinhos, detalhe de casa, detalhes, né? Decoração, e essa coisa o homem não vê, né? Com certeza a dona de casa, que é uma mulher sábia, tem que edificar a casa acima de todas as coisas, né? André e a mulher colocam tudo na ponta do lápis. Só depois de pesquisar entre supermercados, o casal faz as compras do mês. Assim, não há discussão e todos ficam satisfeitos. A gente percorre faz o primeiro percurso pesquisando e depois, de acordo com o roteiro, como tem a proximidade dos supermercados, a gente sai fazendo as compras, comparando e comprando. Rui e Nivalda conseguem planejar bem o orçamento doméstico sem brigas. A renda familiar, que não é alta, é entregue para a mulher administrar. E sem desconfiança. Aqui em casa tudo é conversado, desde a mais nova com a mais velha, que todo mundo sente e conversa e dá sua opinião. Quando há um investimento maior a ser feito, todos se reúnem para discutir a melhor forma de fazê-lo sem descontrole. Fundamental ver se vale a pena e, fundamentalmente, analisar o que é supérfluo e o que é necessário realmente. O que é que a gente precisa fazer de fato ou o que a gente pode deixar de fazer sem ter nenhum problema. Rui e Nivalda seguem exatamente o que orienta esta psicóloga: ter diálogo,
já que homens e mulheres se comportam de formas diferentes na hora de gastar. Quando casa, não é mais a minha conta, sua conta, nossa conta. Então, se um gasta do lado e o outro gasta do outro, vai perder o controle dos gastos, né? E existe até casamentos que são desfeitos por conta disso, né? Por desorganização financeira. Olha aí o risco. A gente viu aí na reportagem como alguns casais se comportam quando o assunto é orçamento doméstico. Então, para ampliar esse debate, a gente juntou um outro casal e uma economista. A repórter Beatriz Azevedo conversa ao vivo com esse grupo. Vamos então falar com ela. Boa tarde, Beatriz. Como é que esse pessoal aí convive com essa questão renda familiar? Olha só, estava conversando aqui com a economista Tereza Kelly e ela concordou num ponto. Esse casal daqui é exemplo no que se diz respeito aí a gasto, a orçamento familiar, não é? De fato, Beatriz, esse casal é um exemplo a ser seguido. Eles têm controle orçamentário, eles têm um planejamento. Efetivamente, é um bom casal para a gente estar colocando como exemplo para todo mundo, porque eles têm diálogo que é fundamental, né? Até porque, bem como colocou a psicóloga, passa a ser a nossa conta, as nossas despesas. Então, isso realmente foi muito bom. E eles já têm uma boa noção de planejamento financeiro. Então a gente vai conversar agora com o seu Cícero, que ele tem um orçamento ali, ele tem um dinheiro dele fixo, ele é militar, aposentado, então é um saláriozinho fixo que ele tem que contar todo mês. Seu Cícero, mas o senhor tem dúvida também, né? Apesar do exemplo todo aí do casal, do orçamento de vocês. Qual é a dúvida? Olha, a minha dúvida, eu queria uma explicação da economista Tereza, que ela fala assim, eu tenho uma conta conjunta com a minha esposa. Diante de um conflito, o que é que vocês sugerem? Olha só, a primeira questão é diálogo, né? E esse conflito é de quê? É de recursos, né? É por quê? É uma dívida? É uma coisa que se quer comprar? Se for uma dívida, prioritariamente vai ter razão aquele que quer sanar a dívida. Porque dívida é juros, e juros é uma coisa alta. Com essa perspectiva de aumento de inflação agora, a gente tem que ter muito cuidado. Então, realmente, se o casal está brigando por uma dívida, tem razão aquele que quer pagar a dívida, né? Agora, se for para um investimento, eu acho que é um bom consenso, porque investimento, como o próprio nome está dizendo, é uma coisa que pode ser feita com planejamento a longo prazo. Então, o que a gente orienta é, se for gasto, minimizar. Se for investimento, planejar. E agora também a gente vai conversar com a dona Wanda, vamos passar o microfone para ela. Dona Wanda, a senhora falava também de conta conjunta, estava conversando um pouquinho com o economista. Qual é a dúvida da senhora? Bom, a dúvida a respeito assim de os gastos, as compras em cartão, parcelado, à vista, qual seria a melhor opção? Tá, ok. Então, com a palavra da Tereza Kelly. Olha, parcelado só se fosse em juros. Teve juros, esqueçamos, tá, gente? Juros não se paga para parcelamento. Juros só quando acontece alguma coisa assim que foi um fortuito, que nós não tínhamos como planejar. Mas se foi compra, se foi consumo, principalmente na feira, gente, tenhamos muito cuidado. Os preços dos alimentos estão aumentando muito. Então, cuidado com essa história de dividir, né? Então, dividiu, teve juros, não. E tem mais uma coisinha também, que nós conversávamos aqui no intervalo, que eu acho que é bem interessante a gente colocar. Cuidado com essa história de, não, é 10 vezes sem juros. Tá, tudo bem, é 10 vezes sem juros. Mas a parcela ela vai ter que entrar no orçamento. Esse casal modelo, eles já fazem isso. Então, quando eles compram, eles sabem assim, não, se eu comprar agora, eu vou estar pagando até março do ano que vem. E até março do ano que vem eu tenho IPVA, eu tenho matrícula escolar, eu tenho IPTU, né? Então, eu tenho que pensar que essa parcela que eu coloco hoje, de R$ 49,90, que não é nada, ela também vai existir em janeiro, em fevereiro, em março, que são meses muito apertados para todo mundo. Então, o maior cuidado é isso. Pois não, Felipe? Eu tenho uma dúvida aqui do estúdio, queria perguntar à Tereza. Pois não, Felipe? São dois orçamentos, né? Às vezes o marido trabalha, a esposa também trabalha. Como é que faz na hora de dividir esses gastos aí? Faz todo mundo reparte as mesmas dívidas ou diz o maridão fica com a feira, com o pagamento da escola e a esposa fica com outros afazeres? Os afazeres são comuns a todos. Como é que faz para planejar Ou isso? então, né, Felipe, complementando aí, depende do salário de que cada um ganha. Olha, o ideal é exatamente isso, a gente partir do pressuposto de quanto é que eu ganho, quanto é que você ganha, né? Até porque, infelizmente, o mercado de trabalho, ele é muito, digamos assim, desleal para com as mulheres. Mesmo que as mulheres apresentando um nível de escolaridade maior, em média, elas recebem 30% a menos, ocupando os mesmos cargos. Então, normalmente, nas famílias, as mulheres recebem um pouco menos. Em função disso, o que a gente orienta? Que você faça
divisão de responsabilidades. E aí sim é muito interessante, Felipe, porque a gente fica assim, olha, o homem fica com esses itens e a mulher fica com outros itens da despesa. Porque a atribuição de ter cuidado com a data, de fazer controle naquele item, fica com cada um. Então você minimiza muito assim confrontos e é mais fácil você dialogar. Isso é uma boa alternativa. Olha que a Tereza Kelly deu uma opção que eu não tinha pensado ainda. Ela disse inclusive em abrir uma terceira conta. Como é que funciona isso? Nos casos assim muito complicados assim, que realmente seja um conflito, né, a questão da conta. Há uma alternativa que se pode tentar é abrir uma terceira conta. No casal coloca o dinheiro lá e aí um dos parceiros, né, que é aquele que é mais responsável, que tem um perfil de cuidar da data, de não atrasar, fica responsável por pagar a conta com aquele recurso daquela conta, né? Porque uma das coisas que a gente observa é que o homem normalmente esquece data de pagamento, né? Então, normalmente é mais fácil você centralizar em uma mulher pagando as contas. Eu tenho também uma outra dúvida, Bia, antes de passar aí para o casal convidado, Tereza. A gente tem aí um questionamento. Algumas pessoas, os homens gostam, por exemplo, de fazer academia, de jogar o futebol, de ir no barzinho tomar um chopp. A mulher gosta de ir no salão de beleza, tem os gastos com compra de sapato, bolsa, roupa. E às vezes o homem reclama e a mulher reclama também dos gastos do homem. Como é que a gente combina isso daí? Olha, o ideal é que a gente é justo, inclusive, que você tenha o seu orçamento pessoal. Então, o justo é que você defina, olha, você vai ter R$200, R$100, R$50, R$10, não importa o valor, mas que esse valor seja determinado. Você tem direito a X e eu tenho direito a X. E esse X a gente gasta com o que quiser. E aí eu vou chamar a atenção é que as mulheres, apesar de serem ditas como maiores gastadoras, né, é porque elas terminam comprando muita coisa para dentro de casa, né? Então, eletrodomésticos, utensílios domésticos, aquela questão da roupa de cama, mesa, banho, né? Isso entra como despesa da mulher e não é uma despesa de casa, né? Então, uma das dicas que a gente dá é isso, faça a divisão, diga, olha, você tem direito para gastar, seja com futebol, seja com shopping, com o que você quiser, o dinheiro é seu. E eu vou gastar, pode ser com academia, pode ser com flores, pode ser com perfume, com o que eu quiser e vai ser esse valor. Tá ok então. Então a gente volta ao estúdio com vocês. Obrigada, Beatriz, obrigada ao casal aí que participou e à Tereza Kelly. Vamos falar agora então de economia. Cada vez mais os consumidores têm que enfrentar o desafio de driblar a inflação e conseguir fazer aí o salário do mês render, fechar no azul. Será que é possível, Felipe? Só em junho, os produtos e serviços medidos aí pelo IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, tiveram uma alta na média de 0,95%. E o que mais foi sentido foi no bolso, foi o aumento dos preços dos itens da cesta básica. Nos supermercados, a dona de casa pesquisa preços, analisa rótulos, mas não tem jeito. O carrinho está mais vazio. A inflação volta a incomodar os consumidores. Pelo que se tem de salário hoje, o aumento está muito aquém do que se ganha. A gente de classe média está sentindo já. Imagine quem não tem um poder aquisitivo maior. Todo mundo está sentindo já, a inflação já chegou. Agora resta tomar providência para que ela baixe agora, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Planejamento, houve aumento no Índice de Preços ao Consumidor de junho em comparação ao mês de maio. A maior alta foi dos alimentos, cerca de 1,21%. Hoje, os preços de produtos da cesta básica assustam consumidores. O arroz, por exemplo, foi o vilão da inflação este mês, seguido do pão francês, o tomate e a carne. Apenas 3 produtos tiveram baixa: a banana, a manteiga e o açúcar. Esta economista explica que a alta do barril de petróleo influencia no valor dos alimentos. O barril do petróleo ultrapassou a casa dos $145. Então, isso é um fator muito importante. Por quê? Porque aumenta todo o custo de produção. Não só a produção em si, mas também o transporte para que chegue o produto até o consumidor. Então, realmente, nós estamos vivenciando um período inflacionário. E é bom que se chame a atenção. É necessário ter muito cuidado e agora por diante. Mônica e Marcelo nunca tiveram a despensa tão vazia. Eles tentam encontrar alternativas para driblar a inflação. Agora, eles substituem alimentos caros, como a carne, pelo empanado de frango. Carne com osso, que era uma coisa que o pobre consumia, já não pode consumir muito, porque aumentou bastante.
O que vocês estão fazendo assim em casa para driblar essa inflação? Franguinho, às vezes, comprar 1 quilo mesmo, carne com osso para comer naquele dia mesmo. E vai substituindo. A gente vai ter que emagrecer sem querer. Enfrenta ainda de bom humor, né, Felipe? Tem que ter bom humor, pesquisar sempre, substituir marcas para ver se consegue aí levar o salário até o final do mês. Procurar no supermercado o diazinho que tem promoção da verdura, do arroz. Pesquisar nos folhetinhos que chegam em casa, enfim, vale a pena pesquisar. Exercício.